Boa tarde, gente. Eu estava querendo falar a respeito da geração de receita da Rede Minas, porque a Rede Minas tem um número muito grande de leis de incentivo à cultura aprovada, um número muito grande de lei de incentivo à cultura aprovada, e às vezes esbarra numa questão política de não conseguir fechar grandes parcerias para gerar receita para casa. Às vezes, por exemplo, coloca um responsável, que é uma figura política, um indicado político, não sabe nem conversar, que não vai conseguir fechar essa parceria. E outra coisa também, o Estado gasta com produtoras aí para fazer vídeos para o Estado que poderiam estar sendo feitos aqui na Rede Minas e que não são feitos aqui. Então, assim, ó, eu acho que essa questão de aproveitar esse recurso que tem, que é a Lei de Incentivo à Cultura, poderia ser uma forma de tornar a Rede Minas autossuficiente, fechando parcerias mais fortes. Eu não sou bom para falar em público, mas acho que vocês entenderam um pouco a ideia que eu estou dizendo, porque tem muita parceria. Teve uma vez que teve um projeto de 4 milhões aprovado que não conseguiram nem uma ninharinha por causa do projeto. Então, assim, eu acho que focar nisso seria uma forma de gerar receita para a Rede Minas, que já começa, porque o problema mora, que é o que você falou, capital, é dinheiro, que é o que está gerando essa crise. Obrigado. Eu pedi hoje a Fernanda para levantar uns dados, só para a gente ter uma noção de como que está essa questão do financiamento, qual que é o custo Rede Minas e tal. E eu achei uns dados bem interessantes. É muito engraçado o jeito que está lá na Seblag, sabe? Eles colocam assim, de 1º de dezembro de 2005 até 31/12 de 2013, quando está valendo esse termo de parceria entre fundação, ou seja, entre o Estado e a DTV, eles vão repassar, o repasse de verba guarde o número, 95 milhões, tá? E mixaria aí para adiante, não interessa. Eu fiz um cálculo de quanto que a Rede Minas planejou para gastar em 2010, porque isso está muito bem definido lá, eu só somei o que tinha mês a mês e deu 22 milhões. Para vocês terem uma noção assim, de como é que anda as coisas. Ou seja, de 2005 a 2013, são 8 anos, 95 milhões. Tá? O custo Rede Minas, eu acho que esse custo que estava no planejamento de 2010, não sei se ele foi cumprido, mas estava lá, assinado por Zé Eduardo, né? Então ele saiu logo na sequência, nem sei. Mas está lá, eu somei, digamos assim, que 22 milhões seria talvez o que vocês precisam para manter essa programação dos 25 programas no ar. Né? Acho que é isso. Agora, eu peguei um dado do TCU, e aí é mais impressionante, e é do TCU, né, gente? Eu não peguei de sites da internet assim, não. Que fez o seguinte, em 2011, o dado é de 2011, porque é o dado que está disponível, de 2012 você não tem. A administração direta do Estado de Minas Gerais, só em 2011, gastou em publicidade 96 milhões e 500 mil reais. Ou seja, a verba de publicidade da administração direta, porque do Estado inteiro foi 162 milhões e 829 mil. Tá? Mas só a administração direta, durante um ano, pagaria 8 anos da Rede Minas. Eu acho que essa dimensão, assim, a gente precisa ter um pouco isso, né, na visão, porque você sabe, por isso que eu falo, sabe, a Fernanda, na hora que me ligou, eu falei, você só se mobiliza por causa, na hora que vocês estão em crise, vocês têm que discutir, essa televisão é para valer. Quando você fala em política pública, você tem que falar em política pública mesmo, quer dizer, igual tem para a saúde, igual tem para a educação, igual tem para transporte, aliás, péssima, né? Diga-se de passagem, mas, assim, é preciso pensar que peso é esse. Eu fico impressionada com essa publicidade, que eu falo assim, não é informar a população, os serviços, as campanhas de vacinação, porque isso, inclusive, estaria separado, está na Secretaria de Saúde, por exemplo. Né? Mas é propaganda, é algo que a gente poderia viver sem, muito bem. Mas, nesse sentido que ele sumiu, Bruno acabou de falar, eu acho que isso é essencial. Quer dizer, eu fico pensando, né, como eu estou ligada a isso há muitos anos, tive a oportunidade de participar de vários processos, inclusive de fazer projetos, etc. E tal, eu nunca vi na minha vida um governante, aí estou falando assim dos altos cargos executivos, né, porque secretário de Cultura eu já passei por vários, eu acho que eles têm noção, sim, que tivesse um conceito claro do que é uma televisão, sabe? Para eles, televisão é a Rede Globo. Tanto que, se você fosse, o TCU não publica
para onde foi esse dinheiro? Por exemplo, mas vocês podem imaginar, não é? Nós todos podemos imaginar qual que é a porcentagem, mas assim, vocês acham o quê? O governo quer fazer uma propaganda. Eles vão escolher a Globo ou a Rede Minas? Entendeu? Quer dizer, é isso. Essa é uma discussão de fundo. Quer dizer, obrigatoriamente, esse canal de televisão ele tem que prestar esse serviço de informação à sociedade, ao Estado, não só à cidade. Né? E põe esse dinheiro aqui. Eu fiz o cálculo. 20%, né, da receita de publicidade da administração direta cobre o custo Rede Minas durante um ano. No cálculo que eu peguei de 2010. Tá? É só para ter uma noção. Né? Então, investe aqui. Faz não a sua propaganda, preste o seu serviço de informação à sociedade aqui. Né? Contrate, como o Bruno falou, contrate os vídeos aqui. Nós temos infraestrutura, temos gente capacitada para isso. Né? Esse jogo, quer dizer, na minha visão, e eu vi isso, inclusive, na época que a gente fez a discussão da transição da TV analógica para digital, e aí, em nível federal, a burrice, a ignorância do dirigente na hora de bater o martelo nas decisões, porque era um momento de resgate dessa dimensão pública. Todo mundo, poxa, é agora, né? Se é um privilégio do governo, do executivo decidir, então vamos retomar o debate. O que fizeram? Não, fizeram exatamente o que as emissoras privadas pediram para fazer. Nós queremos isso. Nós queremos que o processo seja assim, a gente quer fazer isso, só vai fazer isso. E o seguinte, ano eleitoral. Né? Então, a senhora Dilma, o senhor Lula bateram o martelo e entregaram, de mão beijada, né, uma lei ridícula de uma página, que não diz nada de nada. Ontem mesmo eu ouvi dizer que foi adiado o desligamento dos canais analógicos para daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eles adiam para mais 2 anos. Né? Por quê, gente? Porque não tem uma política, porque nunca se discutiu política pública de comunicação nesse país. É o pecado, é como se fosse assim, queima a língua das pessoas. Né? Eu acho que se a Anastasia tivesse noção da importância dessa emissora para o Estado, ele não daria suporte a tudo isso que está ocorrendo. Atabalhadamente, porque você pensa bem, ninguém aqui é contra concurso público, mas um plano de carreira, eu li, gente, o plano de cargos e carreira daqui, não soluciona nada. Soluciona, talvez, futuramente, o problema de pagamento do Estado. Mas o que é isso? Sabe? É preciso discutir que TV é essa, para que ela serve, para que pagar aqueles salários péssimos que eles estão propondo nesse plano de cargo e salário. Né? Qual o sentido disso? O Estado quer uma televisão para fazer o quê? Para falar o quê? Para ficar botando notícia oficial, para ser chapa branca, que, aliás, é a coisa mais atrasada que existe, anacrônica completamente. Né? Não convence ninguém. Alguém se convence de uma matéria chapa branca? De um jornalismo chapa branca? Ninguém. Não convence ninguém, não vende o pato para ninguém. Né? Então, parece que é uma coisa para si próprio. Né? Não, nós estamos no ar. Né? É sempre essa mesma medida. Quer dizer, quando a agência Minas faz alguma coisa, eles pagam para vocês veicular? Não, né? Não, né? Então, o que é parte gratuito vem assim já e ponto. Né? Então, só para você saber, viu, Bruno? Viu os cálculos, né? Tentar responder mais diretamente sua pergunta, Bruno. Eu acho o seguinte, se eu entendi, você está dizendo que a TV tem outros instrumentos que poderiam ajudá-la a se viabilizar financeiramente. Um deles seria o recorrer às leis de incentivo. Ela tem tido muitos projetos aprovados que dariam um fôlego maior e tal. Eu acho que isso é um caminho legítimo. Eu não tenho moral para falar contra isso, mas eu sou filosoficamente absolutamente contra isso, embora eu tenha feito diretamente isso quando estava aqui. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui na TV e fui tentar entender o que era a diretoria de programação e produção e descobri que tinha quase metade dos funcionários sobre o guarda-chuva, tantos programas, e 3 estúdios e tal, eu falei, bom, tem uma coisa aqui que tem um problema sendo adiado aqui que é previsível, né? Isso não comporta, a TV não tem para onde crescer.
ela não tem estrutura suficiente para fazer esse tanto de programa, ela não tem estudo suficiente para fazer esse tanto de programa, e ela não tinha um centavo, e eu duvido que ela tenha hoje, para desenvolvimento de conteúdo. Eu falei, eu posso fazer duas coisas, sentar no chão e chorar, ou ir atrás do dinheiro onde ele estiver. Então, eu sentei com o presidente, propus para ele que a gente tentasse recorrer às leis de incentivo, que era um caminho plausível. Por sorte, a Eleonora Santa Rosa é não só a pessoa que desenvolveu a Lei Municipal de Incentivo de Belo Horizonte, mas também a Lei Estadual de Incentivo de Minas Gerais. Então, ela é uma grande conhecedora do mecanismo, e eu tive que atentar contra os meus princípios filosóficos e fazer o que eu acho que é uma covardia, que é um órgão de governo ter que cumprir esse rito todo translocado, que é o processo de validação de um projeto na instância das leis de incentivo, ter que ir para o mercado para captar no mercado um dinheiro que é desse próprio governo, que é quem detém o controle sobre a emissora. Olha que vida louca. O dinheiro é do governo. As leis de incentivo funcionam com base em renúncia fiscal. Ou seja, o governo teria direito a arrecadar um determinado valor e ele diz para o mundo, mundo, essa grana que eu tenho aqui, eu topo fazer uma dobradinha com você se você me apresentar um projeto que seja legal, de interesse público, entre aspas, né? Basta ver o resultado das leis de incentivo para a gente saber que isso é muito questionado. Mas, se você me trouxer uma boa ideia, eu banco essa sua boa ideia. Imagina, a Rede Minas era tratada, e é tratada nesse caso, como qualquer outro agente da sociedade. Ela tem que ir para o governo, submeter um projeto ali, esperar o governo aprovar, depois que aprovar, ir para o mercado, para as empresas públicas, fazer, empresa, esse dinheiro, esse imposto que você ia pagar de ICMS aí, uma fatia disso, bota nesse projeto aqui, em vez de você dar para o governo lá, você bota no meu projeto. Só que esse dinheiro iria para o governo. Se o governo quisesse fazer uma televisão pública de verdade, com qualidade de verdade, ele não precisava submeter a televisão ao vexame de ter que dar a volta ao mundo para usar recurso que é do próprio governo. Vocês entendem? E essa distorção ficou mais imoral ainda com uma mudança que foi feita agora na Lei Estadual do Incentivo. Embora o setor cultural majoritariamente tenha festejado, eu fui uma das pessoas que se posicionou contrário, porque eu acho que é o absurdo do absurdo. Né? A lei de incentivo estadual hoje funciona basicamente como uma central de distribuição de dinheiro público para finalidade privada. Por quê? Porque até antes dessa mudança havia ainda uma contrapartida de 20% do empresário, que era dada por meio de serviços, produtos ou dinheiro. Né? Claro que o produtor sempre tem interesse em receber isso em espécie, né? Embora a maior parte das empresas não desse em espécie, embora isso tenha gerado um circuito de corrupção, inclusive, em torno desses 20% de contrapartida. Isso foi denunciado na reunião, na audiência pública que foi feita na Assembleia Legislativa, num dia em que essas mudanças tiveram em debate lá, por mais de uma pessoa. Né? Perdi o fio da meada, desculpem. Mas, então você está respondendo a coisa do incentivo. Sim, sim. Os 20%, o que era 20% agora, passou a ter três patamares. 1%, 3% e 5%. Ou seja, a lei de incentivo funciona hoje para quê? Se o empresário é só um atravessador de verba pública. Vocês entendem a imoralidade que está aí? O governo pega um montante, se não é alguma coisa em torno de 60 milhões, se não me engano, esse ano, 3 orçamentos da Rede Minas, e diz, empresários, usem aí para se promover, tá? Se ele tivesse um mínimo de preocupação com política pública, o que ele faria era
criar um mecanismo transparente o suficiente para qualificar os projetos que ele vai receber e, de fato, aprovar o que possa se reverter em benefício para a sociedade. Quer dizer, em vez de fazer isso e comprar a briga, porque, claro, do ponto de vista da política, isso é um desgaste, né? O governo teria que selecionar, e selecionar é satisfazer e insatisfazer, né? Então, o governo não quer pagar essa conta. O que ele está fazendo, terceirizando a verba pública que move a cultura hoje, é justamente se eximir da responsabilidade dele de, sim, assumir o seu papel, né? Mas eu acho, portanto, que se não há nada na lei que impeça que a Rede Minas use de recurso público via lei de incentivo, muito bem. Ela não tem onde cair morta, ela vive contando moedinhas todos os dias, porque eu vivi isso ao longo de 3 anos aqui, sei bem como é, qual é a dificuldade para você fazer qualquer movimentozinho mínimo que envolva gasto, mas se o governo quer uma TV pública forte, ele precisa mudar a lógica, né? Se o governo quer fortalecer a cultura, ele precisa mudar a lógica. A questão é, será que o governo quer? Alguém realmente acha que os governos, em geral, querem fortalecer a cultura e querem fortalecer o contraponto da opinião que, em tese, viria pelo sistema público de radiodifusão?